Fala pessoal, começando mais um vídeo do quadro mostrando a carteira dos membros e dos inscritos aqui do canal. Então se você quer que sua carteira apareça aqui no vídeo, você pode mandar o link lá no meu Instagram, lembrando que eu darei prioridade para quem for membro do canal. E hoje, na verdade, é um episódio especial. A carteira do vídeo é do Ataíde, ele apareceu lá naquele vídeo em que ele havia aplicado somente R$61 mil. Hoje, como ele já ultrapassou 100 mil, é um vídeo especial. E vamos entender qual que é a sua rentabilidade, quanto que está rendendo, o que eu faria para continuar aportando e também alguns pontos e observações da carteira. Mas antes, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade e também se tornar um membro para incentivar o canal. A carteira do Ataíde apareceu no vídeo lá em dezembro de 2023. Ele tinha R$61 mil aplicados e se transformaram em 74 mil naquela época. Então, como foi em dezembro, fazem quase 5 meses que ele tinha esse valor aplicado. Hoje a carteira do Ataíde, na verdade, ele ultrapassou em seu saldo bruto R$100 mil, ou seja, ele teve 31% de valorização porque ele aplicou somente R$79 mil. Isso que ele começou a investir lá no mês 9 de 2023. Praticamente no mês 10, então ele aplicou 7.400, depois foi para 32 mil, colocou um valor alto de uma vez e foi aportando como se fosse uma escadinha. O seu maior aporte foi do mês 10 até o mês 11 de 2022. Depois aportes gradativos, sendo que a valorização é uma parte bem grande do seu patrimônio, porque ele chegou até mesmo a um patrimônio de R$97 mil, mas ele tinha aplicado somente 71 mil, então somente R$26 mil foi só de valorização, fora os dividendos recebidos. E ele está 100% em ações, também é a estratégia que eu sigo, é uma estratégia um pouco mais arriscada, mas ao mesmo tempo é muito mais eficaz, como por exemplo a inflação aqui no Brasil, já que os ativos que mais protegem a gente, os investidores da inflação, é as ações que repassam a inflação nos seus produtos fabricados ou nos seus serviços prestados, ou seja, é o principal meio para o enriquecimento mais rápido. Ainda assim você investe na geração de valor do país e investir em ações perenes, você consegue montar uma carteira bem previsível e também bem diversificada. Então ele possui somente 6 ativos com esse valor, ele concentrou bem, mas ao mesmo tempo diversificou de uma maneira excelente, porque ele tem uma ação seguradora com a Caixa de Seguridade, 2.500 ações, comprou a R$ 9,74, subiu 56%, equivale a R$38 mil na sua carteira. Depois tem Banco do Brasil, uma ação bancária, 600 ações, comprou a R$ 38,17, subiu 46%, é R$33 mil na sua carteira. Depois tem uma ação de commodity no ramo do minério de ferro, a Vale, 226 ações, comprou um pouco acima do preço atual, caiu 2%, tem R$13 mil, quase R$14 mil. Depois tem a Taesa, uma ação no ramo de transmissão de energia, 228 ações, comprou bem próximo do preço atual, é R$8 mil de patrimônio. Em seguida tem Gerdau, 560 ações, comprou um pouco mais barato que o preço de hoje, subiu 6%. Em seguida ele tem Copasa, 200 ações, comprou também num preço bem atrativo, subiu 10%. É a sua menor posição, com 4.254. Então você pode perceber, cada ação na sua carteira é de um setor exclusivo, ou seja, nenhum depende do outro. Enquanto um pode estar em baixa, que por exemplo hoje é o caso da Gerdau, e também querendo ou não da Vale, os outros podem estar indo muito bem, que é o que está acontecendo. Sendo que todas as ações da sua carteira têm um bom crescimento de lucros, tirando, claro, a Vale porque é uma ação de commodity, então é difícil crescer lucro todos os anos. Como sua principal receita e o seu faturamento depende dessa commodity que é muito volátil, um ou outro ano acaba caindo, no outro ano vai muito bem e assim vai indo. Faz parte desse segmento. O restante, um bom crescimento de lucro, um bom crescimento de ROI também, ou seja, indica que sua carteira vai ter uma ótima rentabilidade se conseguir manter esse ROI. São ROIs acima da inflação e acima do custo de capital, e todas também pagam um bom dividendo, inclusive acima de 6%, que é o caso da Taesa hoje em dia. Sobre proventos futuros e recebidos, são 7.947. O maior provento foi lá no mês 11 de 2023, 1.364. Lá agora no mês 3 ele recebeu R$ 510, então são bons proventos. Como sua carteira não tem tantos ativos e está 100% em ações, obviamente que o seu fluxo de pagamentos não vai ser constante igual fundos imobiliários,
mas também essa valorização certamente não iria proporcionar um fundo imobiliário. E do que adianta você receber todos os meses dividendos, sendo que no final a média anual é a mesma do que as ações. As ações pagam periodicamente, mas o que importa na verdade é a sua média anual. O pagamento mensal é mais para um efeito psicológico e motivacional. Então, se dividirmos 7.947 por R$ 79 mil, que é o seu valor aplicado, chegaríamos num yield de 10%, mais 31,5% de valorização, 41,55% de valorização nominal. Então, uma valorização excelente para tão pouco tempo. Levando em conta que esse dividendo pago ele é proporcional desde o mês 10, onde ele tinha somente R$ 7 mil de patrimônio. Se ele já tivesse essa mesma quantidade de capital aplicado lá no mês 10 de 2022, provavelmente seu dividendo seria 3, 4, 5 vezes maior. Então, obviamente que vai dar uma média baixa para todo esse tempo. Agora, a sua rentabilidade ponderada, ou seja, excluindo distorções de aportes e do reinvestimento dos dividendos, foi 53,29% em 12 meses, enquanto o IPCA, a inflação divulgada pelo governo, foi 3,7%, o CDI 12,4%, o Ibovespa 25% e a Bolsa Norte-Americana com o índice IVVB11 27%. Ou seja, ele teve uma rentabilidade 2 vezes melhor do que o Ibovespa e a Bolsa Norte-Americana, e quase 4 vezes mais do CDI. Excelente rentabilidade. Claro que nem todos os anos são assim, tem anos que sua carteira vai ficar negativo, mas tem anos que vai compensar por 2 ou 3 anos de investimento. E se formos fazer uma conta de padeiro bem fácil mesmo e bem simples, estipulando que a Caixa Seguridade no preço de hoje consiga o yield de próximo de 7%, Banco do Brasil de 9%, a Vale em torno de 10%, a Taesa em torno de 7 a 8% no preço de hoje, a Gerdau em torno de 12%, aliás, a metalúrgica Gerdau, e a Copasa por volta de 10%, teríamos um yield de 56% em todas as ações, dividindo por 6, um yield on cost de 9,3%. Lembrando que essa é uma conta bem simples e bem rápida. Então, se formos multiplicar R$ 104 mil por 9,3%, ele teria que receber R$ 9.672 de dividendos com esse patrimônio, de acordo com essa conta de padeiro bem rápida, dividindo por 12 meses, R$ 806 por mês de dividendos. É uma média mensal, não é todos os meses que ele vai receber essa quantia, mas sim a média de todos os meses no ano. Só fazendo uma breve correlação com sua carteira no passado, antigamente ele tinha a empresa Qual 3, era uma empresa que estava dando prejuízo, uma empresa bem problemática, então ele acabou aceitando o seu prejuízo e acabou vendendo. Inclusive, ele tinha uma baita valorização também na Vale naquela época, ele acabou devolvendo para o mercado, mas é completamente normal, não há como prever. Então você estar comprando uma empresa novamente a bons preços, eu não me preocuparia porque a empresa não perdeu fundamentos. E, inclusive naquela época, Caixa Seguridade estava a R$ 11, então também estava bem atrativo. Claro que não há como prever nada desses movimentos, mas é importante ver o passado para podermos refletir e entendermos que há oportunidades visíveis na nossa cara e às vezes ficamos com medo ou então não temos aquela noção, aquela maturidade de mercado. E naquela época sua carteira teria rendido R$ 5.029 de dividendos. Isso com base até o mês 12 de 2023. Então vamos fazer uma conta também bem rápida para vermos qual foi sua média até o dia de hoje. Então ele recebeu R$ 2.948. Como estamos pegando lá no comecinho de dezembro, ou seja, janeiro daria um mês, fevereiro daria 2 meses, março daria 3 meses e abril daria 4 meses certinho. Então é só dividir por 4, chegaríamos a uma média de R$ 729, multiplicando por 12, R$ 8.754 no ano. Como ele não tinha todo esse valor aplicado, deu um pouquinho menos, mas condizeu com o que eu havia estipulado com aquela conta de padeiro anteriormente. E sobre a sua rentabilidade acumulada, você pode observar que o maior drawdown, ou seja, a maior queda da sua carteira mensal, foi em setembro de 2022. Ela caiu 10,36%. Já a maior alta da sua carteira foi em janeiro de 2023, subiu 12,47%. Então é interessante você observar para ver se tem uma correlação com o Ibovespa. Já adianto que não há muita correlação, porque a ação que realmente mais reflete o Ibovespa da sua carteira é a Vale, o restante é a participação mais baixa. Então é uma carteira bem sólida e tende a cair menos do que o Ibovespa e performar melhor por ser ações mais seguras, e o Ibovespa engloba uma grande quantidade de ações e nem todas são seguras conforme essas que você tem na sua carteira. Então, de maneira geral, como que eu continuaria aportando nessa situação de ações? Basicamente,
como eu sempre falo, fazer o aporte inteligente para ter a melhor rentabilidade sobre cada aporte. Então hoje na sua carteira, a grande maioria das pessoas pode enxergar que a Gerdau é a ação mais barata. Na verdade, a metalúrgica Gerdau, que é a que você tem. Então, de fato, é a ação que eu concentraria o meu aporte. Em seguida, a Vale é uma ação que, por mais que seja de commodity, é uma gigantesca aqui no Brasil e te traz a proteção contra a desvalorização do real, porque ela tem uma receita em dólar muito forte. Então, obviamente, que faz parte do jogo ser uma ação de commodity e oscilar bastante, mas é uma gigante aqui no Brasil, uma das maiores empresas atualmente, então no preço de hoje ficou bem atrativa na minha visão. E também te garante um bom dividendo e um bom yield on cost no futuro. Em seguida temos a Copasa, que eu colocaria em terceiro lugar como aporte, e também Banco do Brasil em quarto lugar. As duas estariam praticamente no mesmo patamar, entre aspas, então eu iria mesclando meus aportes, sendo que eu daria prioridade, como eu já disse, para a Gerdau e para a Vale. Agora, em antepenúltimo lugar seria a Taesa, ela não estaria tão cara nem tão barata, eu considero não tão atrativa no momento, tem opções melhores, já que por ser uma elétrica que precisa de bastante investimento e ela está bem endividada, ela pode pagar um dividendo mais fraco no curto período de tempo, nos próximos anos, e como seu principal retorno vai vir dos dividendos e não mais da valorização, por isso que eu considero uma opção não tão mais atrativa. Agora a Caixa Seguridade, ela subiu bastante, está quase na sua máxima histórica e vai proporcionar um dividendo de 7 a 8% no máximo. Então esse dividendo para uma ação estatal e para uma ação que também não cresce mais tanto comparado ao small cap, não é das melhores. Claro que é uma ação muito segura, uma boa ação previdenciária, pode subir mais, mas de acordo com as opções que você tem na sua carteira, eu acharia melhor Gerdau e Vale. Claro que não é recomendação de investimento, é simplesmente uma análise mais rápida e uma análise superficial da sua carteira. Claro que no dia a dia você vai aproveitar as oportunidades que vão surgindo. No geral, é uma excelente carteira, muito bem montada, uma carteira que é capaz de gerar uma boa aposentadoria no futuro, claro, com um valor maior aplicado, mas está fazendo uma boa seleção de ações, muito bem diversificado e está mantendo aportes constantes. Então, continuando assim, comprando o que está mais barato, certamente chegará no seu objetivo no longo prazo. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário, recebe o dinheiro de volta. E também, o professor e criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197, perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada. E também, as inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.